Olá, queridos alunos. Nós vamos continuar falando sobre a estrutura do texto que corresponde no caderno pedagógico dentro da unidade 3. A estrutura do texto. Vamos lembrar então que nós falamos anteriormente sobre a composição, a estruturação desse texto dentro da introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui nós vamos partir para a estrutura mais aprofundada dentro da tipologia textual. Então vamos ver o que chamamos de texto. Tudo aquilo que comunica e que possui sentido. A palavra texto está ligada ao sentido. Guardem essa palavrinha. Os textos, eles podem se apresentar de forma verbal, escritos ou falados, ou não verbal, em forma de imagens ou sons, como nós vimos no estudo da nossa primeira unidade sobre linguagem e língua. Eles são agrupados de duas formas distintas, em gêneros e em tipologia. Caros alunos, não façam confusão com gênero textual e tipo textual. São coisas distintas. Nós vamos tratar aqui agora para que isso não aconteça, para que essa dúvida não apareça, e se aparecer, lembrem, estamos lá na plataforma, vão, acessem, coloquem as suas dúvidas, não fiquem com elas, procurem sempre, o tutor, o professor, procure esclarecer. O importante é que você não fique com dúvidas. Mesmo com essa distância em que nós estamos, o importante é que a tecnologia nos aproximou. Não fique sem tirar as suas dúvidas. Vamos agora ver a definição dessas duas formas distintas sobre o tipo de texto. A tipologia textual. A tipologia textual ela vai se apresentar dentro do texto narrativo, descritivo e o texto dissertativo. Vamos a cada uma dessas partes agora. Os tipos de texto são designados como narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos, argumentativos e injuntivos. Vamos a cada uma dessas partes agora fazendo um breve estudo, um breve conceito sobre o que cada uma delas representa. A narração é um relato organizado de acontecimentos reais ou imaginário. São seus elementos constitutivos, personagens, circunstância, ação. Guardem então essas três palavrinhas aí. A narração, personagem, circunstância, ação. A descrição. Descrever é representar verbalmente um objeto, uma pessoa, um lugar mediante a indicação de aspectos característicos, de pormenores individualizantes. Gente, descrição. Colocar em evidência tudo aquilo, todos os pormenores que a gente quer ressaltar. A dissertação e a exposição. O texto dissertativo, ele expõe, analisa, interpreta os fatos da realidade. Ele é temático, ou seja, focaliza um assunto de caráter genérico, analisando-o, avaliando-o e explicando-o. A argumentação. Textos argumentativos são aqueles que tentam agir sobre o receptor. O autor busca convencer o leitor constantemente, fazê-lo crer na informação veiculada, aquilo que ele quer. A injunção. O texto injuntivo é centrado na ação ou procedimento indicando o que fazer para realizar. Lembrar, preparar, ajustar, pressionar. Bom, depois então da gente ter feito esse breve conceito sobre a tipologia textual e a maneira como eles se apresentam, vamos observar esse esquema que também vai facilitar na compreensão do mesmo. Narrar é criar um narrador, sempre na primeira ou terceira pessoa, guardem isso. Relatar fatos reais ou imaginários. Apresentar personagens, a narrativa ela é recheada de personagens. E criar uma sucessão temporal. Isso aqui também é muito importante e sempre aparece nos textos narrativos. Então, observem isso aqui, que isso são elementos, guardem isso, que são elementos que vão facilitar na hora de escrever e de
compreender um texto narrativo. Descrever é, vamos lá, visualizar. Quem descreve, visualiza. Quem está escrevendo vai proporcionar ao leitor visualizar aquilo que ele está descrevendo. Pormenorizar, pegar todos os detalhes, retratar, né, trazer com clareza tudo aquilo que está sendo apresentado. Caracterizar. O texto descritivo, ele vai sempre trazer todas as características em volta de um objeto, de um personagem. Ele enumera, né, vai ali numa sequência lógica acontecendo e observar, né? O ato de descrever é também observar. Então vamos lá. Descrever é pormenorizar, retratar, caracterizar, observar, enumerar e visualizar. Observe que todo esse esquema também vai fazer com que compreendamos o ato de descrever. Passamos então agora para outra tipologia que é dissertar. Vamos lá, dissertar é criticar, expor, debater, argumentar, opinar, explicar, justificar, discutir, convencer, exemplificar, questionar, posicionar-se. Dissertar vem junto com esse conjunto de ações que é preciso para desenvolver um texto dissertativo. Dificilmente, caro aluno, nós vamos encontrar um texto puramente dissertativo, narrativo ou só descritivo. Toda essa tipologia textual pode ser apresentada de maneira junta ou misturada mesmo. Vamos ver agora então alguns exemplos dessas tipologias e gêneros textuais. A narração. Um bom exemplo da narração são o quê? Os contos de fada, as fábulas, as lendas, narrativas de aventura, narrativas de ficção científica, história engraçada, romance, novela fantástica, conto, crônica literária, adivinha ou piada. É fácil da gente identificar um texto narrativo. Já a argumentação são aqueles textos de opinião, diálogos argumentativos, a carta de leitor, carta de solicitação, debate regrado, assembleia, uma resenha, uma crítica, um artigo de opinião e um editorial de ensaio. Dentro da descrição são os relatos de experiência vividas, relatos de viagem, diário íntimo, testemunho, anedota ou caso, autobiografia, o currículo, a notícia, uma reportagem, uma crônica social e esportiva e a biografia. Dentro da tipologia, né, os textos de exposição, vem o texto expositivo mesmo, a exposição oral, seminário, conferência, comunicação oral, a palestra, a entrevista de especialistas, verbete, artigo enciclopédico, texto explicativo, tomada de notas, resenha, relatório científico, relato oral de experiência. Dentro da injunção, quais são os tipos de texto, então, que a gente encontra, né? Quais gêneros estão presentes aí também? As instruções de montagem, receita, regulamento, regras de jogo, instruções de uso, comandos diversos, textos prescritivos. Isso aqui é mesmo para exemplificar, para ficar claro para a gente, quando a gente tiver dúvida de algum desses tipos. Então, se a gente falou, né, que dentro da estrutura de um texto nós vamos ter tipos de texto, de formação, de construção desse texto, vale lembrar também o discurso que apresenta dentro desse texto. Dentro do discurso direto, o personagem tem voz, não há interferência do narrador. São usados travessões, aspas, dois pontos e exclamações. Guardem isso então. No discurso direto, o personagem tem voz, ele fala, ele age, né? Não há interferência do narrador.
O narrador vai o quê? Ficar oculto. No discurso indireto, livre, a mistura das vozes do narrador e do personagem. O texto é escrito sempre em terceira pessoa, vale lembrar isso aqui, tá, gente? No discurso indireto, o personagem não tem voz, o narrador conta e relata. Por que a gente trouxe esses tipos de discurso? Que é importante a gente lembrar a maneira como esses tipos de discurso se dão dentro da narrativa. Finalizando, então, essa parte da tipologia textual dentro da estrutura do texto, vamos ver algumas dicas que vão nos ajudar na construção de uma redação. Leia mais, fique atento à estrutura do parágrafo, pense no leitor. É importante pensar no leitor para que não possamos causar nenhum tipo de constrangimento em relação à compreensão da leitura deste texto que eu estou produzindo. Evite excessos. Uma linguagem clara é muito mais fácil de ser compreendida, ela é muito mais objetiva. Leia seu texto em voz alta. Como que é bom a gente mesmo ouvir as palavras que nós usamos, ouvir a construção do texto soando em nossos ouvidos. Isso ajuda a automatizar a escrita, a nos dar mais domínio da escrita, né? E fazer o bom uso dela. Pensando então nessas 5 dicas da redação, acredito que você, caro aluno, já vai fazer bom uso da escrita quando você precisar. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.